Olá, tudo bem, turma da 81, 82 e 83? Na última aula, nós assistimos sobre a primeira parte da revisão do conteúdo relacionado à ONU, Organização das Nações Unidas, OEA, Organização dos Estados Americanos, e estudamos sobre os principais blocos econômicos, o G7, o G20 e o BRICS, formando os países mais ricos do mundo a nível industrial, no caso G7. O G8 são a Rússia como sendo o convidado, e também estudamos os países que fazem parte do seu contexto de países emergentes. Nessa aula de hoje, nós vamos ver com vocês a segunda parte do contexto da geografia que vimos no primeiro semestre. E essa segunda parte vamos estudar com vocês relacionado ao continente africano. Mas antes de iniciar a nossa revisão, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente conosco na segunda parte da revisão do primeiro semestre de 2020 relacionado ao continente africano que nós veremos nessa aula. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno da 81, 82 e 83 para o nosso próprio entendimento. Fica conosco nesse momento, em Jesus Cristo que pedimos e agradecemos em Jesus. Amém. Bom, gente, como nós vimos na aula anterior, eu faço perguntas e você tem umas perguntas para responder e vamos acompanhar no seu livro. Eu já peguei o seu livro, você já pegou o seu livro para acompanhar o trabalho, que hoje vamos trabalhar a partir da página 58 do capítulo número 4. E diz assim, a sétima pergunta, porque até a aula passada nós conversamos do número 1 ao número 6. E na segunda parte vamos conversar na questão número 7. Essas perguntas são habilidades para o conhecimento do estudo da geografia. E diz assim, continente africano, aspectos naturais e físicos. Como nós sabemos, naturais e físicos é a mesma coisa. Entender as possibilidades de uso econômico dos ambientes naturais. Onde vamos encontrar a resposta dessa pergunta? Diz lá na página número 58 a 73, que é o capítulo número 4 do seu livro. Voltando à pergunta, então vamos trabalhar, entender as possibilidades de uso econômico dos ambientes naturais. Como é que nós podemos observar essa questão dessa pergunta? E a África, como nós estudamos, ela vai ser banhado ao norte pelo mar Mediterrâneo, na parte sul banhado pelo Oceano Atlântico e Oceano Índico, na parte oeste é banhado pelo Oceano Atlântico e na parte leste pelo Oceano Índico. Ele é cortado pela linha do Equador, é cortado pela linha do Trópico de Câncer ao norte, ao sul o Trópico de Capricórnio e também cortado pela linha do GMT. Isso voltado para o continente africano. Nós podemos observar também o continente africano, ele é formado de como se pode observar, mais de 48 países que nós podemos observar na página 59, né, do seu livro. E essa formação de vários países, nós temos a África do Sul que se destaca como país emergente nesse contexto. Aí nós estudamos com vocês o que é antrópico, né? É o termo usado em ecologia para designar tudo aquilo que resulta da atuação humana, e isso nós podemos encontrar no seu livro lá na página número 60. Estou lá na página 60 e você pode acompanhar comigo nesse contexto. Também nós falamos sobre paleoclimatológicas, que é a ciência cujo objeto é o estudo e a reconstituição dos climas de épocas passadas, com bases em vestígios naturais. E nós podemos encontrar isso na página número 61. Aí falamos sobre a deriva continental, né? A Pangeia, que todos os continentes estavam unidos no passado. Então nós temos a América do Norte, América do Sul, a África, a Austrália, a Índia, a Antártida, formando o
Gondwana, nesse contexto da Pangeia. Vimos também que através das placas tectônicas, essas placas tectônicas, todos os continentes e áreas oceânicas estão situados numa placa tectônica acima. E nos movimentos que ocorrem as placas tectônicas, esses movimentos podem ocorrer, que nós conhecemos como maremotos e terremotos, e o desmembramento da Pangeia, como anteriormente era visto o nosso continente, o nosso mundo. E também ainda temos lá na África, na parte leste, o que nós chamamos de Rift Valley. Essa Rift Valley, ela está em constante movimentação e que está provocando que uma enorme fenda nessa região. E se estende desde lá do Mar Vermelho até a região de Moçambique. E nós podemos observar isso lá na página número 61 no mapa de vocês. Agora, um dos problemas, aí está escrito, entender as possibilidades de uso econômico dos ambientes naturais. Um dos problemas que nós temos lá na região da África são o que? As áreas desérticas, né? E essas áreas desérticas, ela vai ter o que? O que chamamos de ergues, aquele conjunto, né, de mar de areia, por exemplo. O regues é aquela associação entre rochas e areia, e ramadas é a formação então de montanhas e cavernas juntamente com a própria formação de areias. E isso vai impedir, né, de ter o desenvolvimento econômico. E esses desertos vão ter desertos lá no norte do continente africano, que é o deserto Saara, e depois nós temos regiões do deserto no sul. Você pode observar na página 61, quem tiver com o livro em mãos aberto, você pode observar que nós temos o deserto de Kalahari, que fica no sul do continente. Nós temos, depois podemos observar o deserto Saara, né, que são desertos grandes de extensão territorial, que isso vai dificultar o que? As atividades econômicas. Né? Você não vai produzir alguma atividade econômica exclusivamente em áreas desérticas. Agora nós temos áreas chamadas de oásis. Esses oásis, eles são voltados exclusivamente, por exemplo, ter um lençol freático no interior do próprio local. E esses lençóis freáticos pode, ao longo do tempo, a população ao redor do próprio oásis cultivar, porque sabendo que no interior vamos encontrar água em grande quantidade. Agora, um outro lugar, um empecilho que nós temos é o Sahel, né? Que você pode observar lá na página 61 no mapa. Essa linha do Sahel é a linha onde nós temos o quê? A maior pobreza do mundo, devido às condições do deserto do Saara, certo? Aí falamos também sobre o clima, né? E o clima, você pode observar, temos vários tipos de climas no continente africano, como equatorial e tropical. Equatorial e tropical vão ter o quê? Uma grande predominância de chuvas, e isso é favorável para a atividade da econômica, tais como agricultura e pecuária. Agora, região semiárido, desértico, clima de montanha, já são o quê? Climas impróprios para as atividades econômicas. Então nós podemos observar que uma grande área da África formado por clima semiárido, clima desértico e clima de montanha, isso impede a formação de atividade econômica voltada para a agricultura e pecuária. E na região que passamos a linha do Equador, que é o clima chamado equatorial, e entre o Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul, essa zona chamada intertropical é a zona exclusiva voltada de grande concentração de chuvas. E com isso, vamos ter o quê? Uma atividade de agricultura bem desenvolvida. Mas um dos problemas que nós vamos ver futuramente são as questões políticas e administrativas dos países. E aí falamos também relacionado, por exemplo, clima equatorial, não vão ter formação vegetal, floresta equatorial.
uma grande concentração, exuberância de vários tipos de formações vegetais pela grande concentração de chuvas. Já o clima tropical, vamos ter a floresta tropical como exemplo de biomas e savanas. Também tem uma grande formação por causa da grande concentração de chuvas. Semiárido, desértico, já vai diminuindo a formação de vegetais devido ao que? Falta de presença de chuvas. E isso vai impedir a nível econômico, né? Agora, por exemplo, quando fala-se em hidrografia, nós temos muitos rios distribuídos ao longo do continente africano, onde se passa a presença de grande concentração de chuvas, como por exemplo o rio Nilo, né, o rio Congo, e nós podemos observar, por exemplo, esses rios, Nilo, Congo, Níger, Zambeze, Orange, Limpopo, são regiões onde vão ter o quê? Uma grande concentração de formação habitacional ao longo da margem desses rios, né? Por exemplo, o Egito é uma dádiva do rio Nilo, porque na margem direita e margem esquerda eles aproveitaram para atividade econômica. Então a pergunta diz assim: entender as possibilidades de uso econômico dos ambientes naturais. Quais são os ambientes naturais que o homem pode cultivar? Por exemplo, quando fala-se na questão de relevo, nós podemos colocar, por exemplo, um problema que impede é o Rift Valley, né? Outro problema são as áreas desérticas. Agora, um fator positivo são os oásis. Um outro ponto negativo, Sahel, né? Temos áreas de planícies e planaltos, que são a predominância que é voltado para a atividade da agricultura e pecuária, né? O clima favorável, como nós citamos para vocês, equatorial, tropical, mediterrâneo, temperado oceânico, subtropical, são climas específicos para as atividades de agricultura, pecuária. Agora, climas negativos para o ambiente. Quando falo negativo, estou referindo para a atividade econômica, como clima chamado desértico, semiárido, clima de montanha. E também nós vimos a formação dos principais rios, como Rio Nilo, Rio Congo. Esses rios são importantes para a formação da economia. Nas margens direita e esquerda, eles aproveitam para fazer os seus próprios cultivos e também teve as formações das principais cidades. Nesses rios, como citei, Rio Nilo, Rio Congo, Níger, Zambeze, Orange, Limpopo, nas margens desses rios, nós vamos encontrar o quê? Atividade de agricultura, vamos encontrar atividade pecuária e formação de cidades. Esse assunto, então, nós vimos na página 58 a 73. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta número 8. Demografia África. Identificar os significados históricos das relações do poder entre as nações. Então vamos ver lá, página que vamos tirar isso aí, página 713 e página 79. Abra o seu livro na página 713 e página 79 para a gente trabalhar relacionado à colonização, ocupação da África na Antiguidade. Vou voltar para você copiar e ou grifar essa pergunta que está aqui no quadro. Nós podemos observar, relacionado a essa pergunta, que nós tivemos vários grupos que chegaram a essa região. Nós temos, por exemplo, a civilização egípcia, né, que eles, através das suas obras arquitetônicas, templos, pirâmides e palácios, que existiram ao tempo e atraem inúmeros turistas e pesquisadores que deram a formação dessa parte do continente africano. No norte do continente africano, algumas regiões se desenvolveram sob a influência dos fenícios, povo que é voltado exclusivamente para o comércio e elevada relevância histórica, que difundiu suas técnicas de agricultura, técnicas de pecuária e sua cultura entre os povos com os quais teve contato. Então nós temos já duas civilizações, a civilização egípcia e a civilização dos fenícios. Também contribuíram para a formação dessas civilizações no próprio continente africano os gregos e os romanos,
também deixaram inúmeras evidências da prosperidade de seus impérios e de suas cidades. E, atualmente, muitas dessas cidades foram formadas pelas antiguidades dessas civilizações, tais como os egípcios, os fenícios, os romanos e os gregos, né? Também nós temos a presença dos árabes, né? Os árabes ocuparam a África Branca, como nós sabemos que a África é dividida em duas grandes porções. A África do Norte, nós chamamos a África Branca, que ela se estende desde o mar Mediterrâneo até o deserto do Saara. Abaixo da linha do Sahel, nós temos a África Negra, né? E é formado então pela composição de vários grupos étnicos da região. Também nós falamos também sobre as grandes navegações que ocorreram no contexto histórico, principalmente os europeus. Eles foram para colonizar áreas novas no continente africano, formando o que nós chamamos de partilha da África. E nessa partilha da África, eles desmembraram vários grupos locais. E com isso, até hoje, nós sentimos no continente africano esses conflitos, essas guerrilhas entre os grupos étnicos, porque os europeus separaram, desmembraram os grupos que ali viviam antes da chegada dos europeus. E muitos conflitos ocorreram nessa região, né? Guerras civis para retribuir e atribuir outra vez a formação dos estados. Então, a ocupação do continente, nós podemos colocar que ao mesmo tempo em que se desenvolvia a ocupação da região do mar Mediterrâneo, diversos reinos guerreiros prosperavam na África subsaariana, estabelecendo impérios. A partir do século XVI, teve início a ocupação europeia, que se ampliou após o século XIX com o neocolonialismo. E a partir da África é o que nós retratamos como, durante o processo de partilha de seus territórios no continente africano, os colonizadores europeus enfrentaram intensas crises geopolíticas, e as colônias só foram delimitadas totalmente após a Primeira Guerra Mundial. E a descolonização da África ocorreu a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Contudo, as nações africanas continuaram dependendo economicamente da Europa. Então, nós citamos ali, identificar o significado histórico geográfico. Falamos sobre os egípcios, sobre os fenícios, sobre os romanos, gregos e os árabes, que eles influenciaram essa região. Mas com a chegada da colonização europeia, ocorreu a descolonização a partir da África, e até hoje vemos e sentimos, através dos noticiários, das guerrilhas e conflitos que existem no continente africano. Ok? Vamos para a pergunta número 9. A pergunta número 9, a demografia da África. Vamos encontrar resposta onde? Lá na páginas 81 a 87. E vamos retratar sobre a realidade da demografia do norte da África. Vou dar um tempinho para você copiar essa pergunta e vamos para o próximo contexto. Sobre a África do Norte, entender a realidade do norte da África. Vou dar um tempinho para você copiar e já vamos falar sobre o mesmo. Vamos então à pergunta número 9. Você vai pegar então o seu livro lá na página número 81. E aí nós podemos observar quais são os países que fazem parte da parte norte da África. Nós podemos observar, temos a Mauritânia, a Saara Ocidental, Marrocos, está vendo na página 81 no mapa de vocês. Argélia, Tunísia, Líbia, Egito e Sudão. Esses
países que fazem parte do contexto da África do Norte, ou chamado de Maghreb. Vimos também que eles têm uma maior aproximação geográfica relacionada, por exemplo, com a Europa, pelo Estreito de Gibraltar, e estabelece fronteira terrestre com a Ásia, parte oriental, pela Península do Sinai, e pelo Mar Vermelho, no Egito. A costa oeste é banhada pelo Oceano Atlântico. Também nós temos o Trópico de Câncer, corta o norte da Mauritânia e o sul dos demais países. Portanto, as médias térmicas são reduzidas gradativamente no sentido do extremo norte. Por quê? Quanto mais você vai para o norte, nós vamos ter a presença do mar Mediterrâneo, e isso com a presença da umidade vai diminuindo a temperatura. Berberes, como nós podemos observar na página 81, são indivíduos pertencentes a um conjunto de tribos que falavam ou ainda falam dialetos com uma base comum, a língua berbere. E aí nós podemos observar que nós temos uma formação de raças, de etnias. Podemos falar em caucasiano, que é o tipo físico comum na Europa e na Ásia, também presente no norte da África. Quando falamos em negroides, é o tipo físico comum no continente europeu subsaariano, né? África do Sul. Quando falamos em vermelhos, é o típico físico de pessoas predominantes do local, ou população primitiva, no caso, os berberes. Quando falo em mongoloides, eu falo, por exemplo, o tipo físico comum no continente asiático, como os japoneses, coreanos e assim por diante. E a religião predominante que podemos observar nessa região ao norte, nós temos uma religião voltada ao mundo islâmico. E aí nós podemos observar, relacionado a esse contexto ainda, o Maghreb é o que nós chamamos de sol poente, né? Que isso pode observar lá na página 82 do seu livro. E aí nós falamos também com vocês, sou relacionado à demografia, né? Entender a realidade demográfica do norte da África. E por que nós temos uma grande formação de brancos? Essa grande formação de brancos porque estão situados ao norte do deserto do Saara e está ali perto do continente europeu. E com isso, eles vão ter um IDH um pouco mais elevado relacionado ao restante dos países do continente africano. Vão ter o IDH saúde, educação e renda mais desenvolvido do que os países abaixo da linha do Sahel. Aí falamos sobre o Egito. O Egito temos uma grande concentração de pessoas devido ao que? A formação do rio Nilo que corta o país, o Egito e a cidade de Cairo, a capital. Falamos também sobre a Tunísia, né? O crescimento natural da população caiu. Por que caiu? Porque muitos deles ainda vivem em regiões montanhosas desérticas e isso vai impedir. Então, por isso que a grande concentração populacional da Tunísia, né, que é a capital Tunis, temos uma grande concentração na capital. Também nós podemos observar na Argélia que o IDH deles é baixo, né? E a mortalidade infantil é elevada, a taxa de fecundidade também é elevada, e vão ter a formação de árabes, que são línguas oficiais, também temos o francês, e Argel, a capital de grande concentração populacional. Aí você pode observar que a maior parte dos países que estamos citando para vocês, até o presente momento, são países que a grande concentração populacional está situado nas capitais dos países. Outro país nós podemos citar Marrocos, capital Rabat. Esse intenso crescimento demográfico, né? A grande concentração populacional vive na capital devido à questão econômica, né? Líbia, capital Trípoli, concentra também a população em grande formação na cidade capital. Mauritânia, no Quixote,
Ali já tem um problema por causa das regiões desérticas, regiões semidesérticas. Vamos ter a seca e isso vai provocar grande índice de mortalidade nessa região. Com isso, nós podemos observar que, entender a realidade demográfica, que tem áreas que têm um grande desenvolvimento econômico dos países citados ao norte. E esse grande desenvolvimento econômico é graças ao rio Nilo, por exemplo, né, que vai ter a formação do Egito. Agora, os outros países, alguns outros países ali, eles já vão ser países um pouco mais pobres devido a áreas desérticas e semidesérticas. Tá? Isso vimos e observamos na página número 81 e 87. Próxima pergunta é organizações internacionais. Reconhecer a importância da ONGs, né? Organizações não governamentais. E aí nós vamos voltar com o livro lá na página 14. Nós podemos observar algumas organizações. Página 14 e página 17. Nós podemos falar, por exemplo, sobre a ACNUR. Lá na página 14, quem tiver o livro, voltando lá na pergunta, né? Reconhecer a importância das ONGs. A Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Essa é uma organização não governamental para o controle da localidade. PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Tudo isso para dar o quê? Assistência aos refugiados. E dentro dessas organizações, nós vamos ter as organizações que são voltadas como objetivo de mudar o mundo. Né? Esse objetivo de mudar o mundo é acabar com a fome e a miséria, oferecer educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. O quarto, reduzir a mortalidade infantil. Quinto, melhorar a saúde da gestante. Número 6, combater a AIDS, a malária, as outras doenças, a ebola, por exemplo, ou a pandemia que estamos ocorrendo agora, como o coronavírus. Número 7, melhorar a qualidade de vida e respeitar o meio ambiente. Oitavo, envolver todos no trabalho pelo desenvolvimento mundial. Essas organizações não governamentais, a importância dela é voltar exclusivamente para esses 8 jeitos de mudar o mundo. Ter melhor qualidade de vida para a população, ter educação, saúde, transporte, habitação, igualdade entre o sexo, acabar com a mortalidade infantil, né? Ter o melhor condições de áreas verdes, e vários organismos são criados para defender a própria questão. E nós falamos sobre algumas questões lá na página número 18 e 19 da Rio 92, Agenda 21, Rio +10, Rio +20, Protocolo de Kyoto. São que organizações que foram elaboradas e criadas para reconhecer a importância das ONGs relacionado ao meio ambiente. A última pergunta: organizações internacionais. Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. E nós podemos observar isso na página 18 à página 20. E vou dar um tempinho para você copiar essa perguntinha. Então, relacionado às organizações internacionais, eles vão estar o quê? Exclusivamente voltado para cuidar da população e o desenvolvimento. Por exemplo, como é que está a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a taxa de fecundidade feminina, né? Como é que está a qualidade de vida da população do mundo no geral. O meio ambiente, como os países estão preservando o seu meio ambiente, conservando
áreas verdes. E o Brasil, um dos grandes problemas que nós estamos tendo atualmente é relacionado à floresta amazônica. Como o governo brasileiro está controlando esse espaço, a floresta amazônica. Não só a floresta amazônica com a Mata Atlântica, mas a floresta amazônica que é mais voltada para o mundo todo, no contexto do olhar do mundo relacionado a essa região. Relacionado às mulheres, como é que as mulheres têm a proposta é a igualdade dos sexos e respeito mútuo, né? E nesse encontro que teve, por exemplo, em Pequim, em 2015, os tópicos analisados foram o quê? Pobreza, educação, capacitação, saúde, violência, conflitos armados, economia, poder e liderança, mecanismos institucionais para o avanço das mulheres, direitos humanos, mídia, meio ambiente e direito das meninas. Isso é a formação que teve nesse encontro para o desenvolvimento dessas novas tecnologias, né? Como uma tecnologia que está entrando a mídia, internet para todos, gratuitamente, por exemplo. Outro programa também, que são organizações não governamentais, o Habitat, né? Por exemplo, a manutenção das edificações urbanas e as melhorias nas qualidades de vida nas cidades foram alguns dos temas abordados por essas conferências relacionado a Habitat número 1, teve Habitat número 2, que está voltado que cada ser humano tem que ter uma casa, um local de descanso, um local para onde possa reunir com seus próprios familiares. Outras organizações também estão preocupadas, por exemplo, com as crianças, como as crianças estão desenvolvendo atualmente. Se tem estudo, se tem alimentação, se tem um bom lar para morar, né? O desenvolvimento. Também outra preocupação relacionada à faixa etária idosa ou envelhecimento da população. Outra questão também relacionada a algumas pandemias ou epidemias como HIV, a AIDS, a coronavírus 19, que são pontos em que o homem está preocupado para o melhor desenvolvimento da própria sociedade. Então, essas tecnologias, o homem, por exemplo, só um exemplo da vacina, que estão procurando encontrar solução para acabar com o coronavírus número 19. Então, a Inglaterra está tomando posse da Constituição, logo poderá ter essa formação dessa vacina. Depois temos a China, que está trabalhando já no desenvolvimento do mesmo. Também Estados Unidos, juntamente com a Alemanha, os engenheiros e médicos trabalhando para esse espaço. E o Brasil está tendo um trabalho juntamente com a Inglaterra, né? Com relacionamento a pesquisas e tecnologia para acabar, por exemplo, com essa pandemia coronavírus 19, que muitas pessoas morreram por ainda não ter solução encontrada pela tecnologia até o prezado momento. Ok? Isso nós podemos observar na página 18 e 20. Com isso, nós finalizamos a revisão do primeiro semestre de 2020, falando sobre as organizações e falando sobre o continente africano. Já na próxima aula, nós já vamos trabalhar com vocês já com o assunto do segundo semestre, que é o assunto novo, que já estamos no seu livro, lá na página número 120, e vamos falar sobre o continente americano. Então aí no segundo semestre, no terceiro bimestre, vamos falar sobre o continente americano. Muito obrigado pela sua atenção. As perguntas foram colocadas no slide, como você viu. Cada um tem as suas páginas de explicação. Você pode estudar, relembrar aquilo que foi estudado no primeiro semestre. Que Deus possa abençoar você ricamente nesse contexto. Essas perguntas que foram passadas, 11 perguntas, número 1 até o número 6, na primeira parte, e do número 7 até o número 11, que foi a segunda parte, nós fizemos uma revisão geral do contexto que estudamos. São habilidades, são perguntas voltadas exclusivamente para ver se você entendeu e compreendeu a situação e o estudo da geografia. Vamos finalizar através de uma oração.
Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno da 81, 82 e 83. E obrigado a Deus, porque nessas duas aulas fizemos a revisão do primeiro semestre de 2020. A partir da próxima aula, ó Deus, nós queremos convidar o Senhor para estar presente conosco para estudarmos sobre o continente americano. Esteja com cada aluno da 81, 82, 83 e também com seus familiares. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, na próxima aula nós já teremos atividades para ser realizada. Nessas duas aulas nós não tivemos nenhuma atividade pelo fato de fazermos uma revisão do conteúdo. Mas você pode revisar através dos próprios vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula com o estudo do próximo módulo que é sobre o continente americano. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.